Você vai escrever o seu projeto de pesquisa e o termo de consentimento ou assentimento livre e esclarecido para submissão na Plataforma Brasil e não sabe como escrever a seção de riscos? Saiba que essa é uma das seções mais importantes e uma das quais os pareceristas mais pegam no pé e emitem pendências. Depois da vinheta, eu vou te explicar como escrever a seção de riscos. Não saia daí! Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são os graus de riscos e como escrever essa seção de riscos, tá? Vejam bem, para a Plataforma Brasil e o Comitê de Ética, toda pesquisa envolve risco, certo? Por mais que você diga, mas a minha pesquisa é uma entrevista, a minha pesquisa é baseada em análise de prontuários, a minha pesquisa é baseada em responder o questionário, não tem risco nenhum. Saiba que tem. Toda pesquisa envolve algum tipo de risco, por menor que ele seja, certo? Isso precisa ser colocado nessa seção de riscos para avaliação do Comitê de Ética. Então, riscos eles podem ser tanto de origem psicológica, né, emocional, quanto de origem física, certo? Então, tudo que for deixar o participante constrangido, se a pesquisa for deixar ele cansado, porque vai demorar para responder, ou se vai perder o anonimato da identidade dele, ou se vai, por exemplo, o que eu poderia dizer além disso? Resgatar memórias, né, que o participante não gostaria de lembrar naquele momento, ou que vai trazer algum tipo de tristeza. Por exemplo, se for uma pesquisa sobre Covid-19, o participante teve algum membro da família que faleceu, e isso seja algo muito chocante, né, seja algo muito triste reviver aquele momento, né? Então, tudo isso é um tipo de risco que precisa ser considerado no projeto, certo? E esses riscos, além de serem de origem psicológica, intelectual e emocional, eles também podem ser riscos de origem física e orgânica, como, por exemplo, se cortar, né? Se o paciente for lesionado de alguma forma, se gerar algum desconforto no procedimento, certo? Então, todos esses riscos precisam ser ponderados. E esses riscos, eles podem ter os mais diferentes graus. Eles podem ter risco mínimo, como, por exemplo, um risco de perda de confidencialidade, né? Um risco baixo, como, por exemplo, uma análise de questionário, né? Ou então uma aplicação de agulha, né? Mesmo que seja dentro dos protocolos padronizados da instituição, né? Um risco de agulha ele é muito baixo, mas ele pode ocasionar, né, uma dor local, alguma coisa. Então, isso é um risco baixo, por mais que seja uma situação controlada. Uma situação de médio risco, como, por exemplo, se o paciente for fazer uma endoscopia, apesar de ser um procedimento controlado, mas existe um risco ali, né, de uma invasão, de um procedimento, né, levemente invasivo. E o risco alto, por exemplo, é igual o paciente for fazer uma biópsia, né, onde ele tem que cortar o local do tecido e tal. Então, você precisa dizer qual é o tipo de risco, certo? Qual é o grau desse risco e, principalmente, como que você vai fazer para minimizar, ou seja, para evitar que esse risco aconteça, ou se ele acontecer, como que você vai gerir isso, certo? Então, na hora de escrever essa seção, né, que é uma seção que vai precisar estar contemplada no projeto, lá nas caixinhas de preenchimento da Plataforma Brasil e também no termo de consentimento livre esclarecido, você vai precisar dizer quais são esses riscos, né? Qual é o grau do risco, quais são as medidas minimizadoras, ou seja, o que é que você vai fazer para evitar que ele aconteça ou como que vai lidar com o risco. Lembrando que é uma seção que só pode ser escrita em no máximo 4.000 caracteres, porque é o limite máximo de palavras no campo do preenchimento no sistema da Plataforma Brasil. Então, eu trouxe aqui um exemplo para você ter uma noção, né, de como escrever essa seção. Por exemplo, né, o questionário a ser utilizado, então, né, já estou aqui dizendo que o tipo de instrumento que vai ser usado é um questionário. Na pesquisa possui um risco intelectual, tá, mínimo, mas pode haver quebra de sigilo, tá? Para minimizar esse risco, garantimos o sigilo em relação às respostas dos participantes, sendo utilizadas como dados confidenciais, ou seja, informações pessoais e identidade não serão reveladas, e utilizadas apenas para fins científicos, como publicação de artigos, resumos em congressos e escrita da tese, tá? No meu curso Decolando na Plataforma, eu tenho vários exemplos e vários documentos
para diversas situações de riscos e como escrever, quais são as medidas minimizadoras para cada tipo de risco, tá? Então, eu recomendo que você se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo sobre Plataforma Brasil, escrita acadêmica e pós-graduação. Vou deixar também no link, né, o link do Decolar na Plataforma na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em conhecer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!